Sem conselheiros, os projetos fracassam. Hoje é a nossa 9ª reflexão de 12 sobre provérbios de sabedoria. E nós vamos ler aqui Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Acompanhe comigo. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Lembro-me também de outro trecho da Bíblia que diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. O problema é que tem muita gente que quer viver uma vida de voo solo. Algumas pessoas acham que são melhores do que as outras e que por isso não precisam de ajuda de outras pessoas. Queridos, em alguns momentos eu tenho essa batalha também. Cada um de nós tem uma batalha. Eu luto contra o perfeccionismo. Você pode achar que isso é uma coisa boa, mas depende. O perfeccionismo em grau muito elevado, ele não tem nada de bom. E essa é uma das minhas batalhas. E às vezes, quando a gente luta, no meu caso, contra o perfeccionismo, a gente acha que vai sempre fazer melhor que todo mundo. Mas a Bíblia vem e relembra o seguinte: você precisa de ajuda. Você precisa de conselheiros. Você precisa de pessoas que possam te mostrar outro ponto de vista. Você precisa de pessoas que te mostrem que tem outras formas de fazer. Você precisa de pessoas que tenham a coragem de olhar e dizer: esse não é o melhor caminho. Tem jeito melhor de fazer. Só que para você ouvir essas pessoas, você tem que dar o braço a torcer. E a Bíblia diz que os conselheiros, esses muitos conselheiros, vão te fazer chegar a um lugar melhor. Então, tenha a coragem de deixar outras pessoas também falarem para você como pode ser feito. A Bíblia diz, e ela mostra aqui, com muito carinho nesse versículo nós lemos, de 22, que onde tem muito conselheiros, sempre vai ter sucesso. Mas sem conselhos, há fracasso. Abra o seu coração e deixe as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor falarem e alcançarem o seu coração. É claro que com o tempo você vai começar a discernir quem são realmente as pessoas de Deus e quem são as pessoas que não têm tão bons conselhos assim. Eu lembro, por exemplo, da história de Jó, quando aqueles 3 amigos de Jó, eles eram boas pessoas. E eles eram amigos de verdade, porque depois que Jó passou por tudo que ele passou, perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde, aqueles homens chegaram de longe, vieram, sentaram-se com Jó e passaram ali pelo menos uns 7 dias ali em silêncio, apenas sentindo a dor de Jó. Eles eram amigos de verdade, mas não eram bons conselheiros. Eles tentaram provar para Jó que tudo aquilo que ele estava passando era por causa de algum pecado que ele cometeu e que ele precisava parar e lembrar do pecado. Mas não era isso, era Deus ensinando Jó, e no final da história de Jó, como eu já contei numa das reflexões passadas aqui, ele pôde conhecer mais a Deus. Ou seja, mesmo que nós tenhamos muitos conselheiros, no meio desses nós temos que identificar quais são aqueles conselheiros que são de Deus. Porque tem conselhos que não vêm de Deus. Vou citar um exemplo. É aquela velha história daquela, por exemplo, vamos citar uma jovem que tem algum tipo de problema com seu marido e talvez ela pense num primeiro momento em separar e ela chega no trabalho e ela compartilha com as amigas do trabalho que talvez ali não sejam tão experientes ou sejam pessoas talvez que não tiveram um encontro com Deus e vão dizer para ela: larga esse marido, esse traste aí, você é tão bonita, você pode conseguir muitos outros. E esse é um conselho que num primeiro momento não tem nada de Deus, porque Deus ele quer a restauração dos casamentos, Deus ele quer que as famílias estejam firmes e fortes. Voltando, onde não há conselho, certamente haverá ruína. Mas onde há conselhos de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que experimentaram o relacionamento de Deus, certamente ali haverá sucesso. A palavra do Senhor, ela não pode se enganar. Não se esqueça, a Bíblia nos mostra que você e eu precisamos de conselhos e conselheiros. E para terminar, capítulo 12, versículo 15, a Bíblia diz assim: o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas aquele que é sábio ouve os conselhos. Filho, ouça os seus pais. Pais, ouçam os seus filhos. Esposa, ouça seu marido. Marido, ouça sua esposa. Irmãos, ouçam seus pastores. Pastores, ouçam suas ovelhas. Que possamos ouvir-nos uns aos outros e cercar-nos de pessoas de Deus,
para que nos deem conselhos de Deus. E desta forma, com certeza haverá sucesso em nossa vida. Deus te abençoe!